Um rabino me dijo algo que cambiou minha forma de entender lo que me estava passando. Me ensinou uma forma antiga de cortar, desde o corpo mesmo, aquilo que regresa una y outra vez, aunque hagas todo lo posible por limpiar-te. Me habló de lavar la parte íntima com vinagre para bloquear toda maldição, toda carga que se adhiere em eu lugar donde casi nadie mira. Y no lo decía como algo vulgar ni superficial, sino com la seriedade de quem conoce la raiz invisible de lo que nos dana. Se sentis que algo vuelve aunque te limpies, que haceis rituales, banos ou protecciones, pero eu bloqueo regresa igual, é esse porque esto no se resuelve sem decisão. Esto é esse acto de corte profundo, cierre definitivo sobre aquilo que te está danando desde ponto del cuerpo que nadie menciona, pero que todos levamos expuesto. Durante anos senti algo que não podia nombrar com claridade. Era como peso que regressava. Não importava quantas vezes limpiara mi casa, quantas vezes me banara com sal ou repetiera palavras de proteção. Algo volvia. Algo se pegava. Y não era algo que viniera solo de afuera. Era algo que se aderia a mim, que se quedava em mim, que volvia a manifestar-se aunque eu creiera haberlo soltado. Sentia bloqueios em minha vida que apareciam sem razão. Relações que se cortavam de golpe, oportunidades que se cerravam justo quando pareciam seguras, dinheiro que se iba tão rápido como legaba. Pero lo peor não era lo que pasaba afuera. Lo peor era lo que sentia adentro. Uma sensação constante de que algo me observava, me seguia, me desgastava, como se levara pegada a uma sombra que não me pertencia. Intenté todo lo que conhecia, limpiezas, ayunos, banos de ervas, protecciones em la puerta de mi casa. Todo funcionava por tempo, pero después volvia la misma sensação, o mesmo peso, la misma carga. Entonces empecé a perguntar-me se não estaria limpiando donde não debia, se não estaria ignorando o verdadeiro ponto de entrada. Porque las maldiciones, las cargas, las palavras dichas com mala intenção não se quedam flotando em el aire. Se adhierem. Y lo hacen em los lugares donde estamos mais expuestos, no solo emocionalmente, sino fisicamente também. Recuerdo uma época em lá que todo parecia ir mal ao mesmo tempo. Problemas em eu trabalho sem explicação, discussões com personas que amava por coisas mínimas, como se algo externo estuviera amplificando cada roce, cada diferencia. Mi cuerpo estava cansado de uma forma que eu sueno no arreglava. Me despertava em la madrugada com uma angústia que não podia ubicar. Y aunque intentava racionalizar-lo todo, aunque me decía que eram solo rachas malas, algo dentro de mim sabia que havia algo mais, algo que não estava vendo, algo que não estava atendendo. Fui em esse momento de cansancio y frustração, quando senti que não havia salida, que liguei a esse rabino. Não fui casualidade. Fui como se todo me hubiera levado hasta aí. Eu não era de los que hablan demasiado ni de los que prometem soluções rápidas. Era homem maior, de voz baixa, que te mirava como se pudiera ver lo que cargas sem que digas uma palavra. Me senté frente a el y le conté todo. Los bloqueios, la sensação de peso, la repetição constante de problemas que a creía haber resuelto. Escuchó em silêncio y, quando terminé, me hizo uma pergunta que me incomodou. Que haces com tu parte íntima quando te limpias? Me quedé em silêncio, no porque não supiera que responder, sino porque nunca nadie me havia perguntado algo assim. Y me di cuenta de que, em todas as limpiezas que havia hecho, em todos los rituales y banos de proteção, nunca havia pensado em essa parte del cuerpo. La havia ignorado, como se não importara em lo espiritual, como se fuera solo carne, solo função, algo privado que não tinha nada que ver com lo invisible. Pero el rabino me explicou algo que me hizo entender todo de golpe. Me dijo que la parte íntima não é esse solo lugar del cuerpo. É esse centro. Ponto de criação. Portal donde la vida misma se genera, donde o instinto mais profundo reside, donde o linhagem se transmite. Y por eso mismo, também é esse lugar donde se adhierem cargas que nadie menciona. Vergüenza, culpa, medo, envidia. Palavras dichas com intenção de dano. Miradas cargadas. Pensamentos enviados desde o ressentimento. Todo eso busca ponto donde pegar-se.
Y es ponto no es solo la mente. No es solo el corazón. Es el cuerpo mismo. Me dijo que muitas personas limpiam sua vida desde afuera hacia adentro. Limpiam sua casa, sua roupa, sua mente, pero ignora o ponto donde todo entra primeiro. Porque las cargas no solo afectam lo que ves. Afectam lo que sos. Y lo que sos impieza em el cuerpo, em el centro del cuerpo, em el lugar donde la criação ocorre. Se esse centro está cargado, nada se limpia del todo. Podeis hacer 1000 rituales, 1000 banos, 1000 protecciones, pero se esse ponto está aberto, expuesto sucio, todo vuelve a entrar. Entonces me habló de elemento simple, cotidiano, presente em quase todas las casas, pero que possos usam com consciência. Me habló del vinagre. No como algo milagroso ni mágico, sino como algo com capacidade de cortar, dissolver y bloquear aquilo que se adhiere. Me explicou que desde tempos antigos se ha usado para limpiar no solo lo físico, sino também lo invisible, porque tiene algo que o água sola no tiene. Acidez, fuerza, capacidade de romper lo que se pega, lo que se enquista, lo que se adhiere com intenção. Y me dijo algo que quedou grabado em mim. Eu água sola lava lo superficial. Eu vinagre corta lo que está aderido. Y quando lavas tu parte íntima com vinagre, no solo estás limpiando tu cuerpo. Estás cerrando o portal, bloqueando o retorno, cortando la adhesión de lo que te dana. Pero não era solo lavar y ya. Não era simplesmente echar vinagre y listo. Era acto consciente. Gesto hecho com respeto, com intenção, com seriedade. Porque esto no se hace a la ligera. Esto es acto de corte profundo, acto de cierre, acto de proteção real. Me explicou que la parte íntima o centro do instinto, o lugar donde reside la fuerza vital y criadora. Y por eso mismo, também donde se alojam las cargas mais profundas. No solo las que vienen de afuera, sino também las que vienen de adentro. La culpa. La vergüenza heredada. La sensação de suciedade que não tiene nada que ver com lo físico, sino com lo que te dijeron, com lo que te hicieron sentir, com lo que te hicieron creer sobre vos mismo. Y todo eso se queda aí. Se adhiere aí. Y si no lo cortás desde aí, vuelve. Siempre vuelve. Me contou que há personas que cargam vergüenzas que não são suyas, que vienen de sus padres, de sus abuelos, de historias familiares que nunca se hablaram, pero que se transmitieron igual. Vergüenzas que se alojam em el cuerpo, em esse centro donde todo se siente pero nada se nombra. Y esas vergüenzas atraem mais vergüenza. Atraem situações que confirmam essa crença interna de que algo está mal, de que algo está sucio, de que algo não deveria ser visto. Y mientras essa carga esté aí, mientras esse centro esté ocupado por algo que não te pertenece, nada flui, nada se abre. Nada avança, me dijo. Lo que não se limpia aí vuelve, porque esse o ponto de entrada, o centro donde todo se adhiere. Y se esse centro está cargado, não importa quanto limpis afuera, todo vê a seguir entrando. Entonces me ensinou o ritual paso a paso, com claridade, sem prisa, sem morbo, com la seriedade de quem sabe que esto não é juego. Não é algo para probar y ver que pasa. É algo para ser com decisão, com respeto, com intenção clara. Me dijo que o momento ideal é la noche, no porque se mais místico, sino porque é o momento de soledade, de silêncio, de intimidade real. É o momento em que estás a solas com vos mesmo, sem distracciones nem interrupções, sem nada que te saque de lo que estás haciendo. Me dijo que este ritual se hace em la ducha, pero no de qualquer forma. Primeiro, te banás com consciência. No te banás pensando em el dia, em los problemas, em lo que tenéis que hacer. Te banás como se estuvieras preparando tu cuerpo para algo importante, porque lo es. Dejas que o água corra sobre tu cuerpo. Sentis o água. No estás apurado. No estás pensando em outra coisa. Estás presente, consciente de que estás preparando o terreno. Porque o ritual não empieza quando aplicais o vinagre. Empieza quando decidis hacerlo, quando tomás la decisão de cortar lo que te está danando.
Y esa decisión necessita um momento de preparação. Um momento em eu que tu corpo entienda que algo vê a cambiar. Después preparas o vinagre. No hace falta mucho. No hace falta que se especial. Vinagre comum, eu que tenéis em tu casa, eu que usás para cocinar. Pero lo tomás com intenção. Lo mirais, lo reconheceis como lo que é esse, um elemento de corte, de dissolução, de bloqueio. Y lo diluís em um pouco de água, no puro, porque puede ser muito fuerte para la piel, pero tampouco tão diluído que pierda su fuerza. Uma parte de vinagre, dos partes de água. Simple. Podeis usar um recipiente pequeno, uma taza, algo que pueda sostener com comodidade. Com essa mescla lavais tu parte íntima. No de forma mecânica ni rápida, sino com calma, com respeito, sem morbo y sem vergüenza. Porque esto não é esse algo sucio, é esse algo sagrado. É esse um acto de proteção, um acto de cierre, um acto de corte definitivo sobre lo que se adhiere. Mientras lo hacéis, decis uma declaração corta. Não hace falta que se larga ni complicada. Algo simple, directo, poderoso. Algo como, corto toda a carga. Bloqueio todo retorno. Cierro este portal. O lo que sientas que necessitais decir, pero lo decis com convicção. Lo decis como se a estuviera pasando, como se a estuviera hecho. Não é esse uma súplica nem um pedido. É esse uma declaração, um decreto, um acto de vontade. Después de lavar, te quedais unos segundos em silêncio, sem enjuagar imediatamente, sem apurar-te. Le das tiempo ao vinagre para que haga su trabalho. No solo físico, também invisible. Sentis como actua, como corta, como disuelve. Não necessitais ver nada ni sentir algo dramático. Solo necessitais confiar em que lo que estás haciendo tiene efecto. Y quando sentis que é esse suficiente, enjuagas com água limpia, água fresca. Dejas que o água se leve lo que o vinagre cortó, lo que se dissolvió. Y cerrais o ritual. No seguis pensando em eso, no seguis buscando senales. Seguis com tu vida. Te secás, te vestis, y sabéis que hiciste lo que tenias que hacer. Me dijo que é esse normal sentir cosas después. No siempre, pero a veces sí. Algunas personas sientem calor em essa zona. Outras, frio. Algunas sientem um alívio imediato, como se algo pesado se hubiera ido. Outras não sientem nada em um momento, pero em los dias seguintes empiezam a notar cambios sutiles. Suenos mais tranquilos, menos pesadilas, menos peso ao despertar. Menos conflictos que aparecem de la nada, menos repetição de problemas que creiam resueltos. Menos sensação de estar sendo observado, seguido, desgastado. Y me advirtió algo importante. Me dijo, esto não é esse magia instantânea. Não é esse algo que haces uma vez y todo cambia de golpe. Esto é esse bloqueio de retorno. Esto é esse cierre. Y, como todo cierre, necessita tiempo para asentar-se. Pero uma vez que se asienta, lo que estava entrando ya não entra mais. Lo que estava regressando ya não regresa mais. E se o ritual é a mesma noche. Segui cada passo exatamente como me lo havia explicado Y. Ao princípio, não senti nada. Me fui a dormir sem expectativas, pero essa noche dormi como não dormia hacía meses. Sem interrupções, sem pesadilas, sem essa sensação de peso. Y ao dia seguinte me desperté com algo distinto. Não sabria explicar-lo com palavras. Era como se algo se hubiera soltado, como se algo se hubiera ido. Em los dias seguintes empecé a notar mais coisas. Conversações que antes terminavam em conflito agora fluíam. Situações que antes se bloqueavam agora se abriam. Y lo mais importante, a sensação de que algo me seguia, de que algo me observava, de que algo estava pegado a mim, e não estava. Não fui de um dia para o outro. Fui progressivo, fui sutil, pero fui real. Y me di conta de que o rabino tinha razão. O problema não estava solo afuera. O problema estava em um ponto do corpo que eu havia ignorado. Y ao limpiar esse ponto, ao cerrar esse portal, todo lo demais empezó a ordenar-se.
Havia coisas que antes me afectavam profundamente y que después deu ritual deixaram de tener peso. Comentários que antes me doliam, que me quedaban dando vueltas em la cabeça durante dias, ahora los escuchaba y siban. No porquê eu me volviera insensible, sino porque não havia lugar adentro mil donde essas palavras pudieram aderir-se. O ponto de entrada estava cerrado, lo que no puede entrar no puede danar. Também notei cambios em minha energia. Antes sentia que me cansava solo de estar cerca de certas personas, como se me chuparam a energia, como se me deixaram vazio. Después do ritual podia estar em los mesmos lugares, com las mesmas personas, ya não me pasaba lo mismo. Não era que essas personas hubieran cambiado, era que eu já não estava expuesto de la mesma forma. Mi centro estava protegido. Quando tu centro está protegido, lo que viene de afuera no te penetra de la mesma maneira. Pero o rabino também me advirtió sobre los errores que la gente comete com este ritual, porque há formas de hacerlo que anulam o efecto. La maioria de esos errores tienen que ver com la falta de intenção, de respeto y de seriedade. O primeiro error é esse hacerlo sin intenção, como se fuera solo bano mas, como se fuera gesto mecânico. Porque se lo haces sin intenção, sin declaração, sin consciência de lo que estás haciendo, não funciona. No porque o vinagre não tenga fuerza, sino porque vos no le estás dando direção a essa fuerza. O vinagre corta, pero vos tenéis que decir-lhe que cortar. Vos tenéis que dirigir o acto. Tenéis que hacer de ritual, no solo hábito. O rabino me explicou que la intenção é esse lo que lhe dá forma a la acción, que podeis hacer los mesmos gestos com o sin intenção, o resultado vê a ser completamente distinto. Porque la intenção é esse o puente entre lo visible y lo invisible. É esse lo que conecta o gesto físico com o efecto profundo. Se haces o gesto sem intenção, solo estás haciendo o gesto. O segundo error é esse contárselo a qualquer. Esto não é esse algo para compartilhar com todo o mundo. Não é esse algo para presumir nem para demonstrar. É esse algo íntimo, profundo, personal. Quando lo contás sem critério, quando lo compartis com personas que não entendem, que não respetam, que não valoram lo que estás haciendo, abris lo que acabais de cerrar, exponéis lo que acabais de proteger. Contá-lo solo se sabéis que la outra persona lo vê a receber com respeto. Sino, guardátelo, porque o silêncio também protege. Me acuerdo que ao princípio eu tinha ganas de contárselo a todo o mundo, porque me havia funcionado. Pero o rabino me detuvo. Me dijo, no todo o mundo está listo para receber esto. No todo o mundo lo vê a entender. Quando se lo contás a alguém que no lo valora, essa persona puede, sem querer o queriendo, contaminar lo que vos limpiaste com uma risa, com comentário, com uma mirada de burla. Eso é esse suficiente para abrir de nuevo lo que cerraste. O terceiro erro é esse repetir-lo compulsivamente. Hacerlo todos los dias, várias vezes ao dia, como se mas fuera melhor. Não é esse así. Esto não é esse algo que se hace por obsesión ni por miedo. Se hace com decisão, com calma, com consciência. Uma vez por semana é esse suficiente, o quando sientas que algo regressou, que algo se aderió de nuevo. Pero no por compulsão, porque la compulsão também abre puertas, também genera desequilíbrio. O rabino me dijo que há personas que, después de hacerlo uma vez sentir alívio, empiezam a hacerlo todos los dias por miedo a que vuelva. Esse miedo é esse justamente lo que abre la puerta de nuevo, porque o miedo é esse uma forma de adesão. O miedo lama a lo que teméis. Se haces o ritual desde o miedo, estás lamando lo que queréis bloquear. O quarto error, o mais grave, é esse no cerrar correctamente. Hacer o ritual, pero después seguir hablando del tema, seguir pensando em lo que limpiaste, seguir buscando sinais de que funcionou. Porque quando haces eso, lamais de nuevo lo que acabais de soltar. O cierre é esse parte del ritual. O silêncio después del ritual é esse parte del ritual. Se no lo respetas, anulais lo que hiciste. Cerrar correctamente significa hacer o ritual, enjuagar seguir com tu vida. No revisar-te, no buscar se sentis algo distinto,
no estar pendiente de cada câmbio. Confiar em que existe lo que tenias que hacer y que eso es suficiente. Porque la búsqueda obsessiva de resultados es outra forma de mantener la puerta abierta. Eu rabino também me habló de una protección extra. Algo que podeis hacer después de ritual para selar lo que limpiaste. Me dijo que, después de enjuagar com água limpia, podeis pasar pouco de sal em essa zona. Possa, solo toque, y de jarla unos segundos antes de volver a enjuagar. La sal sela, se erra, protege lo que o vinagre limpió. No es obligatorio, pero si sentis que necessitais reforçar la protección, podeis hacerlo. La sal, me explicó, es uno de los elementos más antigos de protección. No porque tenga poderes mágicos, sino porque tiene la capacidade de preservar, de mantener, de selar. Y quando la usas después del vinagre, serrais com doble lave. Te asseguras de que lo que cortaste no vuel va conectar-se. Y me dijo algo mais, algo que me hizo entender la lógica completa de todo esto. Me dijo, esto no atrai nada. Esto bloqueia lo que te danaba. Mucha gente piensa que los rituales são para atraer, para conseguir, para manifestar. Y também esos rituales, pero este no es de esos. Disse R, de bloqueio. Este ritual não te dá nada que não tengas. Te devuelve lo que te quitaram, te libera de lo que te adhirieron, te protege de lo que te enviaram. Y quando estás livre, quando estás limpio, quando estás protegido, todo lo demais empieza a fluir solo. Y tenía razão. Después de hacer este ritual, no fui que me empezaram a pasar cosas buenas de la nada. Fui que dejaram de pasar-me cosas malas sem razão. Los bloqueios se soltaram, las puertas que estaban cerradas se abrieron, y las relaciones que estaban trabadas empezaram a fluir. Y todo eso no fui porque o ritual me diera algo, sino porque o ritual me sacó algo. Me sacó la carga, me sacó o bloqueio, me sacó la adhesión de lo que me estaba danando. Y entendi algo que cambió mi forma de ver todo esto. No todo bloqueio es externo, no toda maldição viene de fuera. A veces o bloqueio está em lo que levamos aderido, em lo que nos pegamos sem dar-nos cuenta, em lo que absorbemos de los lugares por donde pasamos, de las personas com las que hablamos, de las situações em las que nos metemos. Y se no limpiamos eso, se no cortamos eso, se no cerramos esse ponto de entrada, nada cambia, porque o problema não está em lo que pasa afuera, está em lo que deixamos entrar. Y la parte íntima, esse centro del cuerpo que Kazinadi menciona y que Kazinadi limpia com consciência. É esse o ponto de entrada mais direto, porque é esse o centro de la criação, o centro del instinto, o centro donde la vida misma se genera. Y por eso mismo, é esse o centro donde todo se adhiere com mais fuerza. La culpa, la vergüenza, el miedo, la envidia, las palavras dichas com mala intenção, las miradas cargadas, los pensamientos enviados desde o ressentimento. Todo eso busca esse centro, todo eso se adhiere aí. Y si no lo cortas desde aí, vuelve. Siempre vuelve. Pero quando lo limpias, quando lo cerrais, quando lo protegeis, todo cambia. No porque atraigas coisas nuevas, sino porque dejas de cargar lo viejo. Y quando dejas de cargar lo viejo, lo nuevo lega solo, sem forzar, sem rogar, sem hacer nada mais que mantener tu centro limpio. Eu rabino me dijo algo mas antes de irme. Me dijo, quando o centro está limpio, nada se pega. Podeis passar por lugares cargados, podeis hablar com personas envidiosas, podeis estar em situações difíceis, y nada te afecta de la misma forma, porque tu centro está cerrado, tu centro está protegido. Y lo que está protegido não se contamina. Y eso es lo que senti después de hacer este ritual. Senti que algo em mim se había cerrado, algo que antes estava abierto, expuesto, vulnerável. Y ao cerrar-se, todo lo que antes me afectaba ya não me afectaba de la misma forma. Las palavras que antes me doliam ya não me doliam. Las situações que antes me bloqueaban ya não me bloqueaban. Las personas que antes me desgastaban ya não me desgastaban. Y não fui porque eu cambiara minha atitude, não fui porque eu me volviera mais fuerte emocionalmente. Fui porque o ponto de entrada estava cerrado, y lo que não puede entrar não puede danar.
E se este ritual durante semanas, y cada vez que lo hacía sentia lo mismo. Que algo se soltaba, que algo se iba, que algo se cortaba. Y com eu tempo deixé de sentir essa sensação de peso constante. Deixé de sentir que algo me seguia. Deixé de sentir que estava exposto. Y empecé a sentir algo que não havia sentido em anos. Paz, tranquilidade. Protecção. Y me di conta de que o problema nunca fui que eu não hiciera suficientes rituales. O problema fui que eu estava limpiando donde não devia. Estava limpiando mi casa, mi roupa, mi mente, pero não estava limpiando o ponto de entrada. Y mientras esse ponto estava aberto, todo lo que limpiava afuera volvia a entrar. Todo lo que soltava volvia a aderir-se. Todo lo que cortava volvia a conectar-se. Pero quando limpiei esse ponto, quando cerrei esse portal, quando bloqueei esse retorno, todo cambiou. Y não fui câmbio dramático. Fui câmbio sutil, progressivo, profundo. Câmbio que não se vê desde afuera, pero que se siente desde adentro. Câmbio que não se nota em dia, pero que se sostiene em eu tempo. Hubo momentos em los que dudé, momentos em los que pensei que talvez todo esto era solo coincidência, que talvez eu estava melhor simplesmente porque havia passado o tempo ou porque as circunstâncias haviam cambiado. Pero entonces recordava como me sentia antes. Essa sensação de peso, de bloqueio, de estar atrapado em ciclo que não podia romper. Y me dava conta de que lo que havia cambiado não eram as circunstâncias. Era eu. Melhor dicho, era mi centro. Mi centro estava limpio. Mi centro estava cerrado. Mi centro estava protegido. Y eso es lo que este ritual hace. No te cambia la vida de golpe, no te trai milagros instantâneos. Te cierra o ponto de entrada, te bloqueia o retorno, te protege desde o centro. Y quando estás protegido desde o centro, todo lo demais empieza a ordenar-se. Não importa quantas vezes hayas intentado limpiar-te, não importa quantos rituales hayas hecho, não importa quantas protecciones hayas puesto em tu casa. Se não limpiaste o centro, se não cerraste o portal, se não bloqueaste o retorno desde la parte do cuerpo donde todo se adhiere, nada se sostiene. Porque o problema não está afuera. O problema está em o ponto de entrada. Esse ponto é tu parte íntima. Lava-la com vinagre, acelo com intenção, acelo com respeto, acelo com seriedade. Y vas a sentir como algo se suelta, como algo se vê, como algo se corta. Y vas a entender por que este ritual funciona quando todo lo demais fala. Porque este ritual não limpia lo superficial. Este ritual corta desde la raiz. Corta donde nadie mais está mirando. Corta donde todo se adhiere. Corta donde todo entra. Y quando cortas aí, quando cerrais aí, quando protegeis aí, todo lo demais empieza a cambiar. No porque estéis haciendo algo nuevo, sino porque deixaste de cargar lo viejo. Y quando deixas de cargar lo viejo, quando deixas de levar pegado lo que não te pertenece, quando deixas de absorber lo que te dana, tu vida empieza a fluir de la forma em que sempre debió fluir.